Outra maneira de se resolver problemas de análise combinatória é através do arranjo da combinação. Temos também a permutação, que eu vou falar um pouco mais tarde, porque no fundo a permutação é um tipo de arranjo. Então primeiro eu vou falar de arranjo e combinação. Vamos diferenciar arranjo de combinação e diferenciar esses dois também do princípio fundamental de contagem. O princípio fundamental de contagem é bom para fazer, por quê? Porque o princípio fundamental de contagem, ele pode fazer exercícios com repetição ou não. Tá? Com repetição ou não. Por exemplo, o número 223. Você viu que o número 2 se repetiu. Então você pode fazer por princípio fundamental de contagem, tá certo? Agora, arranjo e combinação, os dois, tanto arranjo e combinação, tá? Os dois, tá? Não pode ter repetição. Gente, tanto o arranjo como a combinação não podem ter repetição. Não podem ter repetição. Por isso você vai encontrar algumas palavrinhas que são chaves no exercício. Por exemplo, números distintos, pessoas diferentes. Então, com frequência, você vai encontrar a palavra distintos ou a palavra diferentes, tá? Então você já vai ver que não pode ter repetição. Quando tiver que repetir, você só pode conseguir fazer por princípio fundamental de contagem. Obviamente tem uma exceção aí, no caso da permutação com repetição, mas isso eu vou falar mais tarde. Agora, então você sabe que tanto o arranjo como a combinação tem que ser elementos distintos, elementos de natureza diferente. Por que natureza diferente? Natureza, gente, por que natureza diferente? Natureza que eu quero dizer é o seguinte, ó. Pode ser João e João, um grupo de pessoas para viajar, João e João, desde que sejam duas pessoas diferentes, entendeu? Duas naturezas diferentes, o João Silva e o João Lanza, por exemplo, né? Então você tem duas pessoas diferentes, apesar de ter o mesmo nome. Então por isso a gente fala natureza diferente. Então tanto o arranjo como a combinação tem que ser elementos distintos, elementos de natureza diferente. Mas agora o que realmente difere, tá? Difere o arranjo da combinação? É a ordem. A ordem. Gente, o que é ordem? Ordem é trocar de lugar mesmo, tá? Trocar a posição dos elementos. Por exemplo, 23 é uma coisa, 32 é outra, tá? Então, se eu mudar a ordem dos números, vai alterar o resultado. 23 é uma coisa, tá? 23 é uma coisa que é diferente de 32, por exemplo. Tá vendo? Eu troquei a posição dos elementos e alterou a ordem. Quando isso acontecer, essa ordem importar, dessa ordem for significativa, tá? A gente vai estar falando de arranjo. Então, arranjo importa a ordem, tá? Por exemplo, em combinação não importa a ordem. Por exemplo, eu quero um grupo de pessoas para viajar. Diller e Daniela. Daniela e Diller é o mesmo grupo para viajar. Então aí não está importando a ordem. Então vai ser uma combinação. Então o arranjo importa a ordem. Tudo que envolver números, tá? Números principalmente é arranjo, que importa a ordem. Já a combinação não importa a ordem. Agora, se eu falar diferente assim, ó, por exemplo, eu quero ter um grupo com presidente e
diretor. Se eu falar Diller e Daniela, Diller é o presidente, Daniela é a diretora. Agora, se eu falar Daniela e Diller, a Daniela vai ser a presidente e o Diller vai ser diretor. Aí você viu que importou a ordem? Então, nesse caso, volta a ser arranjo, que importa a ordem. Tem um exemplo muito clássico, que é de time de futebol, Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro. Quem não entende de futebol, normalmente acha que Flamengo e Cruzeiro é a mesma coisa que Cruzeiro e Flamengo. Então, para essas pessoas que acham que isso aí não faz diferença, tá? Seria tipo uma combinação. Agora, para pessoas que entendem de futebol, sabem que Cruzeiro e Flamengo é no Mineirão, que é o mando de campo do Cruzeiro. E Flamengo e Cruzeiro é no Maracanã, é o mando de campo do Flamengo. Portanto, importaria a ordem. Então, aí passaria a ser arranjo, ok? Então, aqui, a ordem para arranjo importa. E para combinação, não importa. Ok, gente? Olha só, um minutinho. Olha, gente, uma coisa importante também que eu posso falar aqui é: arranjo importa a ordem, combinação não importa a ordem. Vamos falar daqui a pouco em anagramas. Em anagramas eu vou falar de novo em ordem, ok?